Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Roberto Lucena, sou psicanalista, hipnoterapeuta e fundador do Instituto Suavemente. Gostaria de iniciar expressando minha gratidão a todos que nos acompanham. Nossas redes sociais já somam mais de 120 mil visualizações e isso é possível graças a vocês. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo e acompanhe o nosso conteúdo. Mas antes de darmos início à entrevista, quero agradecer a presença do nosso ilustre convidado de hoje, Dr. Fernando Capês. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Dr. Fernando Capês é advogado e procurador de justiça aposentado. Possui uma extensa trajetória no meio jurídico, destacando-se no Ministério Público, onde foi aprovado em primeiro lugar em 1988. Além disso, construiu uma carreira política sólida, sendo eleito deputado estadual por 3 mandatos consecutivos, 2006, 2010, 2014, no último, como mais votado do Estado, e escritor, autor de várias obras. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, um prazer estar aqui, Lucena. Vamos à nossa conversa? Vamos lá. Sua trajetória reflete disciplina e determinação. O que despertou seu interesse pelo direito? Houve figuras inspiradoras em sua infância, como seus pais? O que influenciaram nessa escolha? Bom, em primeiro lugar, o que influenciou na escolha foi a dedicação do meu pai e da minha mãe, a mim e aos meus irmãos, no que diz respeito à nossa preparação, aos nossos estudos. Meus pais nunca fizeram uma viagem internacional, não frequentavam restaurantes caros, não tinham carros nem relógios da moda, mas investiam aquilo que tinham, que não era muito, na nossa educação. Minha mãe acompanhava os boletins com as notas e cobrava resultados efetivamente com toda a razão. Quando eu fui para o Colégio São Luís, nós estudávamos com bolsa de estudos e nós não poderíamos tirar uma nota menor do que 7 em nenhuma das matérias durante todo o período do 4º ano primário até o último ano do colegial. Se não perdia a bolsa. Se não perdia a bolsa. Tá. Então eu sempre estudei bastante, tendo a motivação de corresponder ao esforço dos meus pais. Essa foi a primeira grande motivação que eu tive na minha vida e sempre buscando metas. Na época, o colégio tinha competitividade que eu acho que, de certa forma, não é tão ruim assim. Estimula o aluno a buscar a excelência, buscar as notas, e nós buscávamos ali o prêmio, uma prêmio excelência para o melhor aluno da série. Tudo isso contou como um estímulo para a minha preparação. Quando eu cheguei no colegial, que agora é o ensino médio chamado, né? Antigamente era científico, depois virou colegial. Primeiro, segundo, hoje chama ensino médio. Sim. Eu tive que fazer uma escolha, uma opção. Exatas, humanas ou biológicas. Eu gostava muito mais das matérias humanas, português, redação, gramática, ortografia, história, geografia. Então eu optei pelas matérias humanas. E dentro das humanas, quando eu fui fazer opção pela carreira, o direito se afigurou como aquela em que eu poderia desenvolver a melhor das minhas potencialidades. Foi assim que se encaminhou naturalmente, pela minha vocação e preferência pelas matérias e pelo estudo, o direito. Para quem não sabe, o Colégio São Luís é um dos melhores colégios de São Paulo e do Brasil. Né? É o colégio de formação jesuíta. Até o pessoal brincava que os jesuítas são muito rigorosos. Então eles têm a Bíblia numa mão e a espada na outra. Então realmente foi criado com uma disciplina muito grande. Rigorosidade nada ali, não. Como foi sua relação familiar na infância e adolescência? Seus pais exerciam uma autoridade mais rígida ou a convivência era baseada no diálogo e na troca emocional? Não, claro que eu sou de uma geração em que havia disciplina. Então, hoje eu entendo que um pai deve ser amigo do filho, conversar abertamente, de maneira informal, porque o mundo está muito mais perigoso, o acesso à informação, à internet, você tem que ser amigo do seu filho. Seu filho não pode ter medo de você. Tem que ser aberto com ele, ser amigo. Na minha época não, era um pouco diferente. Havia disciplina, né? Havia uma certa relação de autoridade do pai e da mãe em relação ao filho. Eu fui criado realmente num ambiente de disciplina, mas eu digo para você, nós éramos em 4 irmãos. Meu pai tinha um Opala que não tinha rádio nem ar-condicionado. Nós viajávamos para o interior de Minas, onde minha mãe nasceu, em Uberlândia. Eram 9 horas de voo na época. 9 horas de estrada, de carro.
E nós íamos três, um irmão meu na frente, com meu pai e minha mãe, e três atrás apertados. Aqueles bancos... Você não tinha... Aqueles bancos inteiriços, né? Isso. Você não tinha brinquedos eletrônicos, não tinha celular, não tinha nada. Mas eu digo para você que eu tenho muita saudade da minha infância e acho que tive uma infância até mais feliz do que a das minhas filhas, que tem tudo, que a gente coloca todo o conforto, todo o aparato à disposição, mas que não tem aquela liberdade que eu tinha de jogar bola na rua, brincar de esconde-esconde, enfim, Sim. fazer toda a sorte de brincadeiras que se fazia naquela Tinha uma época. coisa que não existe, não que não existe, mas está muito difícil de se ver, que é o diálogo, né? Quer dizer, não tinha muito aquela dispersão, né? Uns tablets, celular, essa coisa toda. Música, como você falou, o carro não tinha nem rádio. Exatamente. Não, era um mundo mais limitado, mas de compensação, você tinha mais contato com a natureza, jogava taco na rua, jogava futebol na rua, fui atropelado com 10 anos, quebrei a perna porque estava jogando bola na rua. Era um mundo diferente, não é? E agora, pensando nisso, mas que loucura, quando a gente andava solto na rua. Certa vez eu fui abordado, quando eu tinha 9 anos, na rua andando sozinho, por um adulto com uma conversa estranha, que queria me acompanhar até o parque. Engraçado, com 9 anos, já tinha aquele tirocínio, aquela malandragem, eu saquei a dele, e logo dei uma desconversada e saí correndo. Consegui fugir e escapar. Não sei se o jovem que está muito preso hoje, ele fica mais ingênuo, mais desprotegido, e a gente quer proteger cada vez mais. É o mundo das telas hoje, né? Exatamente. Telas e comparações. Né? Mundo virtual. Virtual, perigo. Para os jovens que ingressam no direito, na política ou em qualquer formação acadêmica, qual a importância de aliar valores pessoais, autocuidado emocional e ética profissional? Bom, a primeira coisa que você precisa ter é informação. Até o século XIX, o poder estava com a força dos exércitos. A partir do século XX, da segunda fase da Revolução Industrial, o poder estava com o dinheiro. Hoje, o poder é informação. Eu costumo dizer ao jovem que o estudo é o passaporte para a liberdade. Você tem que fazer o algo mais. Eu lembro de uma frase interessante do Mike Tyson, no começo da sua carreira, ele dizia: eu acordo para treinar às 4 da manhã, porque sei que nesse horário meus adversários ainda estão dormindo. E o Muhammad Ali, que dizia que eu só começo a contar os abdominais depois que minha barriga começa a doer. Então é preciso fazer o diferencial. Então você tem que ter um conhecimento, procurar especializar esse seu conhecimento, dominar a área que você pretende agir, atuar e desempenhar a sua profissão. Segundo lugar, são os valores que você carrega de dentro de casa. O berço, aquilo que você recebeu dos seus pais, da sua escola, os seus valores na sua educação dentro de casa e também no colégio. E se preparar para o mundo, porque você pode ter todos os valores do mundo. Se você se relaciona com pessoas que são mal intencionadas, então é preciso ter malícia também. É preciso desconfiar da maldade humana. Não dá para você ser bom e esperar que as pessoas sejam, porque o mundo não é assim. Então é preciso ter princípios, valores éticos bem enraizados, formação técnica e, ao mesmo tempo, malandragem. E isso que, no bom sentido, da experiência, de saber desconfiar onde está o perigo, onde você vai pisar e é um terreno pantanoso. Não pode ser ingênuo no mundo de hoje. E isso é só adquire com uma palavra: experiência. Eu já vi até muitos crentes se tornarem descrentes. Eu nunca vi um experiente voltar a ser inexperiente. Eu falo para muitos pacientes, quer dizer, a gente só evolui quando a gente sai da zona de conforto. Exatamente. Isso é fato. E as pessoas têm dificuldade de fazer o quê? O enfrentamento das suas próprias questões internas. Realmente isso é fato. Dando continuidade a essa excelente entrevista com o Dr. Capês, durante sua atuação como promotor de justiça, como as experiências vividas moldaram sua percepção sobre o sistema penal brasileiro? Houve momentos de conflito interno entre justiça, raiva e compaixão? Olha, eu fui um promotor muito linha dura. Chegava a dizer que a misericórdia era a má conselheira da justiça. E com o tempo a gente vai evoluindo, é claro. Eu fui um promotor muito atuante no Tribunal do Júri. Desculpa, quantos anos você foi promotor? Eu entrei no Ministério Público com 23 anos. Jovem.
Tá. E, claro, você sabe que a vassoura nova varre mais forte que a vassoura velha. Sim, sim. Então, era um promotor rigoroso, mas também eu trabalhava no Tribunal do Júri, na área da Zona Leste, na Penha de França. Sim. São crimes horrendos, bárbaros, no fundão da Zona Leste. Depois fui para o fundão da Zona Sul, até chegar ao primeiro Tribunal do Júri. Então, eu tive um tempo muito grande da minha carreira dedicada à atuação do júri, na acusação de homicídios, basicamente homicídios dolosos. Trabalhei também no interior, numa comarca chamada Descalvado. Então, atuava meio como xerifão da cidade, organizava comandos na entrada e na saída. Ali atingimos um nível de segurança muito grande. Onde que é Descalvado? Descalvado fica a 220 quilômetros da Anhanguera, próximo ali a São Carlos, Ok, né? Perto de sei, Porto sei, Ferreira, que é a sei. cidade da cerâmica. Claro, aquela região E toda, depois tá. fui para a promotoria do patrimônio público, onde tive um embate muito forte na época com as torcidas organizadas. Lembra disso? Nós tivemos que fechar algumas, porque não tinha, a gente depois permitir que elas voltassem, mas de uma maneira mais organizada. Então, a coisa há 30 anos atrás... Tem os bandeirões, né? Há 30 anos atrás, a coisa era muito pior. É. Hoje nós temos lugares numerados, as torcidas estão cadastradas, tem torcida única e tem que continuar tendo, porque não tem outro jeito. E, evidentemente, hoje o Ministério Público atua de maneira muito mais decisiva. Naquela época não tinha nem Ministério Público, fui pioneiro nessa área. Atuei também no combate à corrupção, atuamos no combate a superfaturamento das empresas de lixo, nas administrações regionais, e ali junto com meus colegas da promotoria. Então, ali o que acontece? Eu tinha uma visão da justiça do lado de cá do balcão. Ou seja, de um promotor postulando, lutando, brigando por justiça. Quando eu me licenciei e virei deputado, eu passei a ter uma visão de outro lado. Você passa a ser vidraça e deixa de ser estilingue. E ali eu comecei a ter uma experiência um pouco mais ampla. Como promotor, a sua experiência é dentro do teu gabinete, na sua mesa. As regras da lei. E a vida para você é aquilo que está dentro de um processo escrito. Quando você vai para a política, o mundo fica muito mais amplo. Você começa a se relacionar com as pessoas, você vê a realidade muito mais dinâmica e você consegue ver de uma outra perspectiva o funcionamento da justiça. E eu posso dizer para você, a justiça no Brasil e atualmente no mundo não funciona bem. Há uma sobrecarga de trabalho, muitas vezes o juiz não tem tempo de ler o processo, o desembargador não é ele que julga, o assistente que faz de qualquer jeito. Não há um certo comprometimento com a efetiva realização da justiça. Então é preciso tomar muito cuidado e é mais ou menos um roda-moinho num mar revolto. Se você cai nesse roda-moinho, te suga para dentro e ninguém te ouve. Não estendendo muito isso, mas assim, como eu fiz direito, você sabe, já falamos aqui, fiz 5 anos de estágio e tal, e ia muito para fora, naquele tempo se ia muito para fora, não era eletrônico como hoje, né? Mas a sobrecarga de processos é imensa, né? Quer dizer, para um juiz... São Paulo tem 20 milhões de processos. Para um juiz despachar, ele precisa de auxiliares, nem ele, não chega até ele muitos dos processos. Tem estresse, ele tem sobrecarga, às vezes ele quer buscar um aumento no seu rendimento, ele vai dar aula também, e aí aquilo tira mais tempo ainda dele. Por todos esses fatores, se você comparar o volume de processos por juiz, ou tribunal, ou Supremo Tribunal Federal, ou Superior Tribunal de Justiça, você vai ver que não dá tempo, é humanamente impossível a leitura dos processos. Então, quem faz isso são assessores. Sim. E às vezes o assessor não tem a mesma experiência, tanto que ele não é o juiz, ele não é o desembargador, ele não é o ministro. E ele julga, muitas vezes, com preconceitos, porque ele é mais jovem. Tendências. E aí você realmente passa a ter uma justiça imprevisível. Porque não vale aquilo que está na lei, na doutrina, na jurisprudência. Vale aquela realidade daquele caso que você não sabe como vai ser decidido. Então, nós vivemos uma insegurança jurídica em razão disso. Em sua longa trajetória no Ministério Público, houve algum caso que marcou profundamente a sua visão de mundo e seus valores pessoais? Olha, o caso, claro, mais famoso, que foi o combate à violência das torcidas organizadas, ali ficou claro que no mundo é a iniciativa que faz a diferença. Ou o sujeito encara um problema e fala, eu vou resolver esse problema, e vai atrás, assumindo os riscos para produzir os efeitos necessários, ou ele fica na zona de conforto e não acontece nada. A zona cinzenta, então, né? Eu sempre procurei
incomodar. Esteja no PROCON, quando fui presidente do PROCON, como secretário de Defesa do Consumidor, esteja na presidência da Assembleia Legislativa ou como promotor. É preciso fazer a diferença. Então, esse foi um caso em que eu falei, se eu ficar parado, vocês vão continuar se matando. Eu agi. E hoje você vê os resultados. E aí você vê, um outro caso também, foi um caso que me marcou muito no Tribunal do Júri. Era um homicídio, o réu tinha antecedentes, e o advogado muito fraco. E ele foi condenado. E quando terminou, o juiz mesmo, porque quem condena no júri não é o juiz, são os jurados. Sim. E por eu ter talvez uma eloquência, um preparo melhor que o advogado, acabei me sobrepondo a ele. E o juiz perguntou para ele, o senhor está satisfeito com isso? E ele falou, o que eu vou fazer? E aquilo me marcou, nunca mais esqueci essa cena. Eu fiquei na dúvida se havia... E ali eu lembrei que o promotor é promotor de justiça e não de acusação. Ele é um representante do Estado, ele não está lá para acusar todo mundo. Se ele entender que não tem provas, ele tem que pedir absolvição. E eu achei que se eu pudesse ter voltado no tempo, talvez eu tivesse pedido absolvição desse sujeito. Isso foi que ano? Foi em 1992. E qual o caso? Um caso de um homicídio. Tá. Teve um outro também do Vinagre, Evonaldo Marcelo dos Santos, vulgo Vinagre, que matou um PM e andava com o corpo do PM num carrinho de pedreiro, imitando a sirene com a boca. Ele aterrorizou uma favela. Uau. E esse eu fiz 5 júris dele, foi condenado a uns 80 anos, e num dos últimos júris eu brinquei com ele, com uma inexperiência minha, eu tinha 23 anos. E aí, Ronaldo, preparado para outra? E ele me ameaçou de morte. Então, essa quer dizer... pergunta que eu ia fazer fora do script aqui, já foi ameaçado fora esse de morte no caso das torcidas? Porque você mexeu em coisas graves, Você foi sérias, ameaçado, né? O tempo todo. Eu recebi várias ameaças. Se você não quer ser ameaçado, você faz outra profissão. Fica em casa, ou né? também fica na sua profissão e faz tudo meia boca. Sim. Quer fazer bem feito? Eu estava lembrando um caso de 1982, eu ainda era estudante, estava no primeiro ano, o escândalo da mandioca, que mataram um procurador da República que estava desvendando uma fraude num financiamento para plantio de mandioca, o dinheiro foi desviado, ele foi assassinado e recentemente ele foi homenageado em Pernambuco. Então faz parte, são os riscos da carreira. Dando sequência, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou na sua carreira, principalmente enquanto presidia a Assembleia Legislativa de São Paulo? Como lidou com as pressões emocionais e políticas desse cargo? Olha, eu acabei sendo o deputado mais votado de São Paulo naquele ano. Até hoje, um dado interessante, foi a maior reeleição da história da Assembleia de São Paulo. Esse mandato foi em... Foi em 2014 a 2018. Eu tive 310 mil votos, 310 mais mil. ou menos. Na época analógica, né? Sim. Porque agora que é rede digital é mais fácil, mas naquela época é voto por voto, tinha sido a maior votação até então. E eu virei o presidente da Assembleia. Só que eu virei o presidente da Assembleia sem ser o preferido do governo. Então eu fui enfrentando desafios e que é o meu estilo, fui atropelando. E acabei tendo 92 dos 94 votos. E fiz uma gestão revolucionária, porque eu cortei mais de 80 milhões de reais em contratos, renegociei vários contratos, suspendi a compra de automóveis para os parlamentares, já deixei os automóveis que estavam lá, não precisa trocar, impedi uma renovação desnecessária do parque de informática da Assembleia, tinha uma obra para ser realizada de um muro de contenção que separa o anexo novo do prédio velho, que ia custar 10 milhões de reais, eu suspendi e mandei instalar sprinklers gastando apenas 600 mil reais. Ou seja, eu implantei uma série de medidas de austeridade na gestão do patrimônio da Assembleia. E além disso, claro, nós aceleramos muito a votação, tiramos quase 1000 vetos da pauta, trabalhando incessantemente. Aprovamos 70 projetos do Executivo sem qualquer tipo de chantagem, de emenda parlamentar, era votar, trabalhar pelo orgulho de fazer um poder legislativo sério e admirado. E aquilo despertou muitos ciúmes. Internamente, né? Internamente, eu Mas isso para a população, que é interessante saber, houve algum barulho? Não, para a população, aquilo você faz, mas tem muito preconceito contra político. Sim. Político é tudo igual. Sim. Por isso que não muda. Se todo mundo é igual, o que é melhor acaba entrando na mesma vala comum. Sim.
e acaba muitas vezes um outro que é mais, sabe mexer melhor hoje em dia numa rede social, ele consegue se eleger. Mas tinha um impacto grande, eu queria transformar a Assembleia no museu, fui até Chicago, queria trazer o Museu de História Natural de Chicago para uma exposição na Assembleia. Eu abri o estacionamento da Assembleia, para quem está ouvindo, não é a Câmara Municipal, é a Assembleia, que fica em frente ao Parque de Ibirapuera. Sim. Eu abri o estacionamento de graça para pararem ao sábado e ao domingo, hoje voltaram a fechar. E, enfim, fiz uma série de questões, de coisas importantes, criei um núcleo de ação estratégica, que é para fiscalizar o governo executivo, criei corregedoria, ouvidoria, fizemos uma atuação pujante. E aí o que aconteceu? Meu nome acabou sendo lembrado para ser candidato a governador de São Paulo. E nesse momento eu percebi que começava, o terreno estava pantanoso, e eu não percebi que tinha muita gente incomodada, com inveja. Na época você era ligado a que partido? Eu estava no PSDB. PSDB. Mas eu digo para você que a inveja no meio político é normal. Sim. E o que mais foi prejudicial foi a inveja de alguns colegas meus na minha instituição, o Ministério Público. Aliás, a inveja é um dos 4 pilares piores do ser humano. Entre superioridade, inferioridade, prepotência, arrogância, orgulho, entre mais, né? A inveja, né, que é definida como a tristeza de não possuir o alheio. O invejoso, em vez de fazer da felicidade do outro a sua alegria, ele fica triste. E ele quer jogar o outro para baixo porque ele tem a sensação que ele foi para cima. Ele projeta a sua própria inferioridade naquilo lá. Ele não consegue alcançar aquilo, ele está projetando aquilo que está no inconsciente recalcado. Mas vamos dar sequência. Vamos lá. No serviço público, como o senhor buscou equilibrar eficiência e transparência com as complexas demandas emocionais e sociais da população? Olha, eu procurava sempre na eficiência resolver o problema. É impressionante como no mundo e aqui no Brasil, o servidor público, de maneira geral, fala não com tanta facilidade. O não tem que ser a última resposta quando é impossível. Então eu usei primeiro o meu conhecimento, o meu preparo jurídico, para tentar, por exemplo, na minha carreira política, atender as pessoas. Eu estava sempre pronto, com o coração aberto, para resolver um problema. Eu lembro que os oficiais de justiça queriam ser considerados curso superior, e para isso teria um aumento. E não tinha verba suficiente para isso. E eles estavam inconformados. O governador dizia, não dá para fazer. Eles, não é justo que se faça. Falei, calma. Fizemos um projeto para entrar em vigor dali a 5 anos. Eles gostaram, o governador ficou tranquilo e foi resolvido o problema. Eu sempre procurei agir como um conciliador, Coerência, como um né? solucionador de problemas. E sempre que alguém vinha me procurar, a pessoa nem terminava de falar o problema, eu já pegava o telefone e já buscava a solução. E aí foi um grande problema, que a experiência me ensinou que nem sempre você deve estar com o seu coração aberto. Porque você está com o coração aberto, e pode ser até uma ingenuidade, uma pureza. Você está com o coração aberto. Você quer olhar aquela pessoa e ajudar aquela pessoa. Mas aquela pessoa que veio até você, ela está mal intencionada. Ela quer te usar. Então o que acontecia? Às vezes eu pedir um favor para alguém, ele era atendido, depois ele dizia, olha, precisa dar um dinheiro porque eu comprei este favor. Ou então dizendo, tá na mão, o cara é nosso. E na sua frente ele estava chorando, desesperado. Quando ele virava as costas, ele estava rindo. Então, uma coisa que eu aprendi, você não deve duvidar dos limites da maldade alheia. Seja bom, mas esteja preparado para lidar com o mal. Que a gente lida com os outros, né, com a autoestima nossa, né, com o nível de consciência empático, né, nesse equilíbrio da autoestima, né, nem alta nem baixa. A gente sabe lidar com as pessoas assim, né, nas devolutivas, né, somente no juízo de razão, que é a devolutiva positiva. Mas nem sempre isso é bem entendido com as pessoas, né? Nem sempre esse nível de consciência que você está fazendo com outra pessoa é entendido, sabendo do outro lado, pode ser um egóico lá, sempre querendo te puxar teu tapete, fazer alguma coisa nesse sentido. O caso das acusações envolvendo a merenda escolar teve grande repercussão, do ponto de vista emocional e profissional. Como lidou com essa situação? Quais aprendizados extraiu desse momento? Olha, eu vou começar já do final. O promotor que me acusou
tomou um processo da Corregedoria Nacional do Ministério Público sob a acusação de ter falsificado as provas e coagido as testemunhas para fraudarem a verdade. É um processo da Corregedoria Nacional. Porque quando começou o assunto, eu falei, que estranho, que coisa ridícula, que coisa mais absurda. É um promotor, um professor que cortou mais de 80 milhões de reais na gestão da Assembleia, que quer ser governador de São Paulo, acusado de receber 50 mil reais que eu cobro de uma palestra, de uma fraude de merenda. Então, eu percebi ali que não tinha limites. Mas eu não sabia direito o que era, mas de onde que vem isso? Não é possível uma coisa ridícula como essa. E está ganhando corpo, e está ganhando, e a partido de esquerda insuflando porque queria me derrubar. Os mídia, colegas do Ministério Público, mídia vendendo jornal. E eu falei o seguinte, primeira coisa, equilíbrio. O fato não existe. O que não existe não pode ser provado. Eles vão fazer um monte de espuma e eu vou deixar fazer. Mas na hora H eu vou pegar eles pela curva. Então o que eu fiz? Como eles estavam fraudando provas, o que é fraudar provas? O promotor tomou o depoimento na delegacia, eu estava em Orlando com as minhas filhas. Depois que terminou o depoimento, hoje você sabe que o depoimento é tomado em computador. Sim. Ele acrescentou uma linha, ele escreveu, pode afirmar que o dinheiro ia para o presidente da Assembleia Legislativa e para o governador do estado. Ele fez isso criminosamente para valorizar a própria investigação. E aquilo estava ganhando corpo. Quando eu chamei o pessoal até os deputados do PT que falaram, Capês, é melhor você instaurar uma CPI contra você e paciência. Se você dever, você deve, se não dever, eu não deve. Eu instaurei a CPI e foi a melhor coisa que eu fiz. Na CPI, com a televisão transmitindo, todas as testemunhas que me acusaram disseram que foram forçadas, não me conheciam e assinaram sem ler. Foram obrigadas a assinar. E depois foram soltas. Uma a uma foi caindo depois. E aí uma delas, um advogado que tinha sido meu aluno, gravou a coação no celular. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ganhar corpo. E depois processei todo mundo. Evidentemente, o procurador-geral que recebeu o arquivamento, porque como era promotor, a investigação era perante o Tribunal de Justiça e quem me denunciava era o chefe do Ministério Público, o procurador-geral. Ele recebeu o arquivamento, vários colegas meus viram o arquivamento, o assessor dele que fez o arquivamento me falou, ele recebeu uma visita sinistra no final de semana, prefiro não dizer quem por enquanto, rasgou o arquivamento, está provado. Ofereceu uma denúncia inepta que foi rejeitada e foi trancada. Tudo isso no ano da minha eleição, para me prejudicar. Então, primeira coisa, manter o foco. Você sabe que não existe nada e que do lado de lá tem uma gangue, um bando, uma organização criminosa que quem faz isso pode até é criminoso, tentando me derrubar. E eu falei, eu preciso vencer. Se eu ficar aqui em depressão, ai, que injusto, não é justo isso. Então, o mundo não é justo ou injusto, o mundo é injusto. O mundo quer te destruir. As pessoas olham para você como feras que querem atacar uma presa na savana africana. É como isso. Então, as hienas queriam sangue. Eu não dei sangue para as hienas. Eu abati cada uma das hienas. Hoje, o que acontece? Eu estou apresentando um programa de grande audiência na Jovem Pan. No dia 29 de janeiro, eu entrevistei o procurador-geral, que é meu amigo, meu colega, o promotor que está ameaçado pelo PCC, que é o promotor mais firme, linha dura do MP, que é o Lincoln Gaquia, sempre faz elogios a mim publicamente. Na minha instituição sou recebido com todas as honras. O Tribunal de Justiça me deu o colar de mérito da Justiça e os pingos voltaram para os is. De vez em quando eu faço um rastreamento, aparece porque é sempre ligado a algum partido, me ofendendo, imediatamente eu identifico, processo, eu já tenho mais de 40 retratações. É impressionante como o cara te xinga na internet, quando ele vai na frente do juiz, não, eu admiro o Capês, não tem nada a ver. Por detrás da tela é um leão, na frente do juiz é um gatinho. É isso aí. Vamos lá. Do ponto de vista jurídico e humano,
Como o senhor enxerga a evolução das legislações penais e processuais no Brasil? Elas refletem as necessidades emocionais e sociais da população? Qual a sua visão sobre o sistema carcereiro brasileiro? Olha, elas não refletem nada. A legislação reflete apenas a vontade de parlamentares que querem aparecer e pegam carona na mídia. Basta ter um crime que seja mais, que chame a atenção, já vira uma lei para fazer transformar essa conduta em pena hedionda, sem liberdade provisória. Então, o Brasil, o sistema penal de legislação, não é um sistema, é um atabalhoado, um amontoado, uma colcha de retalhos de legislações confusas, e hoje esse sistema sequer é obedecido. Cada juiz julga do jeito que quer. Então não vale a lei, a doutrina, vale o que ele achar no caso concreto, o que ele quiser fazer. Então, em primeiro lugar, eu vejo um sistema legislativo confuso, um sistema judiciário casuístico, imprevisível, inseguro, em que cada um faz o que quer, um sistema carcerário tomado pelo crime organizado, onde entrando lá o jeito fica mais perigoso ainda, porque eles cometem crime de dentro do presídio. Então eu vejo perspectivas que são realmente ruins no momento que o crime organizado toma conta do país, em todos os níveis, em todas as áreas. Vamos lá. Quais mudanças na legislação criminal são essenciais para evitar interpretações subjetivas e garantir segurança jurídica? Olha, eu acho que não é uma mudança na legislação, é uma mudança de postura. É preciso que os operadores do direito, juízes, promotores, delegados e polícia, tenham cada vez mais disciplina para aplicar o direito na forma como está na lei. Se existe uma faculdade de direito para ensinar como é, se existem leis, se existem livros de especialistas, juristas, explicando como são as leis, se existem julgados, é para ser aplicado. Isso não é para ser desprezado e julgar de acordo com a sua própria vontade. E hoje o que nós vemos, infelizmente, é isso. O senhor acredita que a criminalidade e a impunidade no Brasil são problemas culturais enraizados ou ainda há caminhos para transformar essa realidade? É por questão, em primeiro lugar, da educação, da gravidez precoce e irresponsável, do abandono das crianças, das drogas, do poder do crime organizado cooptando. É um problema social. Diante das iniciativas de desarmamento da população e dos policiais, quem será responsável pela proteção do cidadão do bem? Quais são os reais interesses por trás desses policiais? Isso fragiliza ainda mais a segurança pública? A segurança pública já está fragilizada, né? Quem tem que ser responsável pela segurança das pessoas é o Estado, que tem que ter um número suficiente de policiais, tem que ter um sistema judicial confiável, que combata a criminalidade através de força-tarefa, e um Estado que atenda a população, não apenas dando esmolas ou Bolsa Família, mas dando condição para o sujeito sair da favela, para ele poder trabalhar, para ele poder estudar, para ele ter iguais oportunidades. Enquanto isso não acontecer, são medidas paliativas apenas. Difícil isso, né? A gente vê que não há interesse do Estado nisso, em fazer isso, né? Não sabem fazer, não querem. O grande psicólogo Carl Jung afirmou que para mudar o coletivo é preciso mudar o indivíduo. Com o atual sistema de ensino público, é possível formar jovens com cultura, resiliência e perspectiva de futuro? O Estado tem real interesse nessa transformação? O Estado é incompetente. Nós temos aí algumas ilhas de excelência, alguns alunos que podem eventualmente se destacar, mas o sistema é muito fraco, o ensino no Brasil é medíocre. Nós estamos preocupados com questões acessórias, como se pode ter um banheiro para gênero neutro ou não, mas não estamos preocupados em dar ensino profissionalizante, capacitado, com capacitação, as matérias exatas, que são muito importantes, ensinar a pessoa a escrever, a ter cultura, a ter civismo, patriotismo. Isso tudo é abandonado. Então, um ensino muito fraco, politizado, teórico, numa linha marxista que realmente não vai levar a lugar nenhum, a não ser o fracasso. Como você falou, conhecimento liberta, né? Mas se não há conhecimento de qualidade, as pessoas ficam aprisionadas naquele ranço, né? É só seguir o modelo dos países escandinavos, do sudeste da Ásia, mas não, nós queremos implantar o nosso sistema. O nosso sistema é um sistema de
discutir, debater, marcar reunião para deliberar que reunião vai ser marcada depois. Ou seja, levar 10 anos para tentar fazer o óbvio no 11º. E não fazemos. Vivemos uma era de dualidade extrema entre certo e errado, direita e esquerda, verdade e fake news. Como essa polarização impacta o estado emocional e coletivo e o equilíbrio social? Existe uma saída para essa divisão? Olha, com o tempo, né? O Brasil está muito polarizado, as pessoas não querem o bom senso porque querem soluções rápidas, messiânicas. Então é sempre a esperança colocada nas mãos de um líder populista, seja um líder de esquerda como Lula ou de direita como Bolsonaro. As pessoas não querem que instituições fortes, elas querem o salvador. Enquanto isso acontecer, vai ser um lado odiando o outro. O aumento do consumo de álcool e drogas reflete um vazio emocional profundo na sociedade. Com a possível liberação da maconha, há um risco de facilitar o acesso às outras substâncias? Como ressignificar os valores sociais diante desse cenário? Bom, não legalizando a maconha, obviamente, e procurando fazer um trabalho, a meu ver, de combate ao narcotráfico, claro, com ação dura, seguindo o dinheiro das organizações criminosas, asfixiando financeiramente as organizações. Mas o terreno mais importante que tem que ser disputada a guerra contra as drogas é a mente humana. Tem que atuar na mente do jovem, acima de tudo. E o Estado não está chegando lá, porque tem um sistema de educação e de prestação social muito falho. Se o jovem tivesse amparado pelo Estado, não, mas ele não está como? Tem um ambiente de promiscuidade, de vulnerabilidade social, é cooptado pelo tráfico, pelas organizações criminosas. Você vê aí, infelizmente, pessoas na Cracolândia viciadas e grávidas, sabe em condições essas crianças vão nascer, e é óbvio, como é que você pode esperar que saia outra coisa a não ser a criminalidade? Então, e as drogas? Então, a droga, ela semeia o seu sucesso nesse meio de vulnerabilidade e de desamparo. Quem procura droga está numa estabilização, um estado de estável instabilidade emocional muito grande, nessa emoção pulsional, buscando essa compensação, né? Esse mecanismo de defesa compensatório, né? Quando a pessoa fuma muito, bebe, droga, se droga muito, ele está, obviamente... Está com vazio, quer preencher um vazio. Quer preencher esse vazio, né? E a questão do Estado, o Estado às vezes não é que não pode, ele não quer de repente, né, fazer isso, quer buscar a solução, porque autorizar 60 gramas aqui e ali, quer dizer, é um acesso, é uma via de acesso muito grande. O político quer, na verdade, explorar pessoas para obter voto, ele não quer solucionar o problema. O vício nas bets é uma realidade. Qual a sua visão da ligação das bets na lavagem de dinheiro? Mas é claro que as organizações criminosas vão usar as bets para lavar dinheiro. Evidentemente que o governo está tomando algumas providências, né? Não é qualquer organização que vai poder explorar esse tipo de negócio, de aposta, mas é claro que sempre há um risco, facilita bastante. Elas são bets eletrônicas que trazem muito pouco nível de empregabilidade, possibilita que organizações criminosas criem empresas de fachada para entrar e explorar essa nova forma de lucratividade e mais, permite manipulação de resultados. Já temos um futebol com tanta suspeita e ainda mais agora passivo de grande manipulação. Quer dizer, o vício nos Estados Unidos dos jogos é comparado à cocaína, tá? Ou qualquer outra droga, assim. Quer dizer, o que eu vejo é que nessas bets cada vez mais, tá? As pessoas estão se tornando adictas a esse tipo de jogos. Né? Se você está obrigando o sujeito não pode usar cartão de crédito, não pode apostar em dinheiro, tem que ter uma série de limitações que eles estão tomando providências. O ludopata, que é o viciado, não pode apostar, mas mesmo assim está aberta a porta para o vício. O senhor já vivenciou momentos de angústia, depressão ou outras dores psicológicas? Terapia ou práticas introspectivas foram úteis? Qual a sua visão sobre o papel da psicoterapia na vida de figuras públicas? Eu acho que é fundamental. Na minha época não tinha terapia, não tinha nada disso. E claro que eu já sofri vários momentos de angústia, não depressão não, mas angústia, ansiedade. E ali eu tenho uma capacidade de controle mental muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, não, porque é o seguinte, por exemplo, quando os caras fizeram aquela acusação falsa contra mim, eu falei, eu tenho que demonstrar a falsidade da alegação. Eu não posso ir o meu problema não está na cadeira do psiquiatra, meu problema está no processo. E eu fui lá e melhorei quando eu consegui provar que o fato não existia, ser absolvido e ter processado
os meus detratores. Mas é claro que há pessoas que não conseguem fazer isso. E aí é importante que elas tenham um apoio para se equilibrar. Tem muitas pessoas que passaram a experiência que eu passei e tiraram a própria vida. Então é importante que elas procurem uma ajuda e um apoio. Também acredito muito nisso. Quais práticas ou hábitos o senhor adota para preservar sua saúde mental e física? Atividades ou esportes que desempenham um papel terapêutico em sua rotina? Eu todo dia me exercito. Inclusive o meu personal é um amigo comum nosso. Eu lutei judô há muitos anos. Eu corro na esteira de manhã, depois eu faço musculação. Procuro sempre que me exercitar. Já não estou mais jogando futebol, porque já na minha idade já é um esporte que pode acarretar lesões, né? Mas procuro me exercitar, controlar a alimentação. A gente quer viver, mas também não precisa abusar. Sim. Então eu procuro tomar todas essas cautelas. E aí, claro, procurando manter a mente equilibrada, fazendo aquilo que eu gosto e trabalhando sempre. Ginástica, cuidado da alimentação e trabalho, não tem outro segredo. É o ambiente, né? É a epigenia que fala isso, né? Quer dizer, nós somos aquilo que o ambiente que a gente vive, a maneira que a gente pensa, isso forma essas duas coisas, pode formar o que? O despertar ou deixar nossas células adormecer, entendeu? Isso é epigenia, total. Sim. Qual a sua avaliação sobre a vitória do presidente Donald Trump? Que reflexos positivos e negativos isso pode trazer para o Brasil? E na mesma linha, qual a sua análise sobre o governo atual, o STF e o ex-presidente Jair Bolsonaro? O meio político hostil pode gerar um sentimento coletivo de medo, angústia e ansiedade na população? Olha, vamos começar pelo Trump. O Joe Biden abriu as fronteiras com o México e o Canadá para a entrada de todo tipo de criminoso. Tráfico de seres humanos, ele cancelou o teste de paternidade para saber se a criança que entra com o adulto é filho ou não. Entrou muitas crianças para serem traficadas para prostituição. Tráfico de fentanil. Os Estados Unidos hoje tem cidades na Filadélfia, Portland, fantasmas, lá em Seattle, a cidade de Washington, em Los Angeles. São zumbis humanos em todos os Estados Unidos. As drogas estão consumindo o jovem. Esse exagero dessa doutrina woke, né, que é aquele jovem que não viu nada e acha que sabe tudo. E essa questão do exagero com a ideologia de gênero, praticamente virando uma ditadura sobre as pessoas. Uma coisa é você respeitar a liberdade e a autodeterminação de um indivíduo. Outra coisa é você fazer uma lavagem cerebral para implantar uma determinada ideologia de destruição à família. Então o Trump é uma reação a isso tudo. Dizem que ele vai provocar a guerra. Quem provocou a guerra foi o Joe Biden. Ele provocou a guerra da Rússia com a Ucrânia. Se ele não tivesse estimulado o avanço da OTAN em relação à fronteira com a Rússia, não teria ocorrido essa guerra. E mais, quando ia haver uma paz num diálogo em fevereiro de 2022 entre o Zelensky e o Putin em Istambul, mediado pelo presidente Recep Erdogan da Turquia, ele mandou lá o Boris Johnson, então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, esse office boy, tirar o Zelensky da mesa de negociações. Ele não era respeitado. Então o Trump vai trazer um pouco de respeitabilidade, de liderança. Tem alguns exageros, evidentemente, sim. Mas eu acho que ele é muito mais positivo do que negativo. A questão do Supremo, do atual governo, um desastre. Déficit fiscal, descontrole total orçamentário, um descalabro na dívida pública. Nós estamos pagando mais de R$1 trilhão de juros e o governo fica só com narrativas tentando iludir a população. Uma hora a defesa da democracia, os Yanomamis, o resgate da Amazônia, e ficam com esses factoides, quando, na verdade, o que nós precisamos é menos de gasto de dinheiro público. Eu tive vindo a última notícia agora hoje, nós tivemos uma receita de recolhimento de impostos de 2,6, quase 7 trilhões, 10% a mais que o ano passado, e ainda a gente está em déficit fiscal. Estão esmagando as empresas, maior número de recuperação judicial da história, as pessoas estão falindo, estão dizendo que o PIB está crescendo, está aumentando o emprego, eles estão injetando dinheiro público para tentar fazer a economia crescer. Isso é voo de galinha. É você dar um almoço de rei para passar fome no jantar. Então, o governo indo muito mal e o Brasil à deriva, uma situação econômica perigosa. O Supremo Tribunal Federal, com essa briga que está tendo com o Jair Bolsonaro, é uma coisa que quem perde é a justiça, porque
o Bolsonaro xinga o Supremo. O Supremo reage a essas ofensas e ameaças. E, consequentemente, ali o direito fica colocado em segundo plano. E quanto à censura que a gente vive? Então, a censura prévia também é algo proibido pela Constituição. Então, é muito fácil resolver isso. É só obrigar o autor da mensagem a se identificar pelo nome e CPF. Sem isso, a plataforma não pode veicular. Estava resolvido o problema, não precisa fazer censura prévia, cada um responde por aquilo que postar. Então eu vejo o Brasil de cabeça para baixo. Um legislativo que quer governar através de emendas parlamentares e fica extorquindo o governo, um governo fraco, perdido, sobretudo na economia, e um judiciário que quer legislar e cria insegurança jurídica. Sendo que o governo Bolsonaro era o contrário disso. Isso aí, o Bolsonaro, eu não vi até agora um crime real, é tudo narrativa, tudo narrativa. Se espremer mesmo, não sai nada. Diante das críticas e adversidades, o que mantém sua motivação para seguir atuando em áreas tão desafiadoras como o direito e a política? Eu acho que é fazer a minha história, né? Deixar uma contribuição, estar aqui para fazer alguma coisa, né? Eu poderia estar parado agora, já encaminhando para 61 anos de idade, 40 de carreira, aposentado, poderia não estar advogando, estar encostado numa tranquilidade muito grande, mas não, eu levanto de manhã, vou dormir 2 da manhã, 2 da madrugada, fico na universidade até tarde. Eu gosto de trabalhar, gosto de produzir e gosto de tentar fazer, de alguma maneira, uma contribuição para melhorar esse mundo que está, infelizmente, tão desajustado. E, por fim, do ponto de vista psicanalítico, como o senhor define felicidade? O senhor se considera feliz? Felicidade é você ter tempo. Em primeiro lugar, ter tempo para poder fazer as coisas que você gosta. Felicidade é você estar engajado em algum projeto que te realize, que você se sinta útil, que aquilo te recompense de alguma maneira e que, ao mesmo tempo, você possa estar no amparo da sua família, com as pessoas que você ama e fazendo aquilo que você gosta. É ter momentos felizes, mas sabendo que eles eventualmente poderão haver momentos que são de tristeza e saber lidar com isso. Infelizmente a gente vive uma sociedade onde que a busca incessante narcísica do corpo, do dinheiro, do cultural, da posição é muito grande, da outra metade, entendeu? Você não faz aquele olhar interno do ser íntegro, sempre busca das metades. Só que a notícia negativa é que nem sempre a gente conquista tudo aquilo que a gente quer, no corpo, na posição, no dinheiro, no carro, nas mulheres, no emprego, na cultura, no conhecimento. E a gente se frustra e se deprime. Vive uma sociedade de espelho, né? Se espelhando dos outros, só tem festa. A gente vê aqui que é, mas espelhamente falando, todo mundo tá bonito, tá feliz, tá rico, tá com carrão, tá com champanhe, mas vive dentro do seu mundo frustrado, interior. Dr. Fernando Capês, quero agradecer imensamente por sua presença e pelas reflexões que compartilhou conosco. Sua trajetória é um grande exemplo de dedicação e compromisso com a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Prazer ter estado aqui. Aproveito para lembrar aos nossos ouvintes sobre o Instituto Suavemente, que é uma plataforma direcionada para a saúde mental que conta com mais de 50 profissionais, entre psicanalistas, psicólogos e hipnoterapeutas. Somos especializados em promover alívio à dor emocional e psicológica, resgatando a autoestima e fortalecendo a saúde mental humana para uma vida mais plena e equilibrada. Atendemos tanto pessoas físicas quanto jurídicas, oferecendo suporte específico para as empresas e seus colaboradores, com foco em melhorar as relações no trabalho e produtividade, na família, no relacionamento do casal e filhos, e na sociedade, levando o indivíduo o equilíbrio emocional tão necessário. Novamente, muito obrigado por sua audiência. Até a próxima.